Ele é o fundador de grandes empresas como PayPal, SpaceX e Tesla, além de outras empresas que ele criou. Sua fortuna é de 21 bilhões de dólares. O cara mais rico que a gente já falou nesse canal. Ele foi apelidado de Tony Stark da vida real e construiu tudo com suas próprias mãos, ou melhor, com os dedos, programando seus bilhões de dólares de madrugada. Ele tem o sonho de levar o homem para Marte até 2030 e alguma coisa me fala que ele vai conseguir fazer isso. Hoje eu tô contando a vida de Elon Musk, um cara que ao mesmo tempo que ganha bilhões com suas empresas, é amado pela mídia, o que é bem difícil de um bilionário conseguir. Se você já conhece e gosta do Elon Musk, não esquece de deixar um like no vídeo. Elon Musk nasceu em 71 na África do Sul, filho de May e Errol Musk. Ele cresceu com mais dois irmãos, Kimball e Tosca Musk, que também iam virar empreendedores de sucesso. Quando ele era criança, ele gostava muito de ler. O principal interesse de Musk eram os quadrinhos de super-herói, os chamados comics nos Estados Unidos. Com 10 anos, ele começou a gostar de computador. Com só 12 anos, ele aprendeu a programar sozinho. E no mesmo ano, ele fez um jogo chamado Blaster, e ele vendeu para uma revista de tecnologia por $500. Pode parecer pouco, mas já quando criança, Musk tava fazendo um monte de coisa acontecer. Mas enquanto ele era essa criança brilhante, muita criança não gostava dele. Ele sofreu muito bullying quando ele era criança, e uma vez ele foi hospitalizado porque uns garotos jogaram ele de uma escada e bateram nele até ele desmaiar. Pesado, né? Mas o Musk tá bem melhor que esses bosta. Antes de fazer 18 anos, ele abandonou a África do Sul e se mudou pro Canadá, porque a mãe dele tinha cidadania lá. Com só 17 anos, Musk foi aceito na Universidade do Queens. Depois de 2 anos de faculdade, ele se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, onde ele se formou em física e conseguiu um diploma na Wharton School of Business, que é o mesmo curso que o Trump se formou. Em 95, quando ele tinha só 24 anos, ele se mudou para Califórnia para começar um doutorado em física na Universidade de Stanford, mas ele largou o curso 2 anos depois para começar sua carreira de negócios. Com 24 anos, o Elon Musk e seu irmão fundaram uma empresa chamada Zip2, que era um site de guia turístico usado por algumas empresas de jornal. Ele fechou acordos com jornais de grande nome, inclusive o The New York Times. Uma empresa chamada Compaq comprou a Zip2 por 341 milhões de dólares, o que deixou Elon Musk com 22 milhões de dólares por sua participação na empresa. Musk tinha 28 anos e estava experimentando o que era ser um milionário, mas no dia seguinte de vender sua empresa, ele já tinha plano do que fazer com o dinheiro. No dia seguinte da venda, Musk fundou a empresa X.com com 10 milhões de dólares do próprio bolso. X.com era um serviço de pagamento online e um ano depois se juntou com uma outra empresa para formar o que a gente conhece como PayPal. PayPal conquistou o mercado com uma campanha de marketing viral onde ele conseguia clientes quando as pessoas recebiam dinheiro pela plataforma. A pessoa recebia um e-mail falando que ela tinha recebido e se cadastrava ali. Musk foi CEO da empresa até seus 29 anos, quando ele foi afastado por uma briga que ele teve com alguns líderes da outra empresa. Quando Musk tinha 31 anos, a PayPal foi comprada pelo eBay por 1,5 bilhões de dólares. E Musk recebeu 165 milhões de dólares por sua participação na empresa. Nessa época, Musk estava começando a se interessar pelo espaço, sendo mais específico, por Marte. Com 30 anos, ele idealizou o Oásis de Marte, que era um projeto para criar uma horta no planeta vermelho. Por estar interessado no espaço, ele queria saber por quanto ele conseguia comprar um foguete. Ele descobriu ser bem caro, cotado em 8 milhões de dólares por um foguete. Como qualquer empreendedor, Musk fez as contas e viu que as peças para montar um foguete custava só 3% disso. Ele percebeu que com o conhecimento dele em tecnologia, ele conseguia cortar custo para fazer um lucro líquido de 70% por foguete vendido. E em 2002, com 100 milhões de dólares do próprio bolso, Musk montou a empresa SpaceX, uma empresa que promete levar os humanos para Marte até 2030. O projeto foi desacreditado por grandes nomes da ciência, como Neil Armstrong, que foi o primeiro cara a pisar na Lua, e Neil deGrasse Tyson, que é um grande nome da ciência nos Estados Unidos. Isso deixou Musk bem triste. Mas ele não deixou a voz do contra diminuir a ambição que ele tinha pelo espaço. Em 2008, a SpaceX foi a primeira empresa privada a lançar um satélite em órbita da Terra. Para Musk, explorar outros planetas é essencial para a sobrevivência do ser humano. E ele aponta algumas coisas que podem acabar com a Terra, como um asteroide ou um supervulcão, um vírus fabricado, a criação de um micro buraco negro por algum laboratório, aquecimento global e armas nucleares. E ele acredita que se a gente não for para outro planeta logo, o ser humano pode entrar em extinção. Por ver a necessidade de a gente ter uma nova fonte de energia para os nossos carros, Musk investiu numa empresa chamada Tesla Motors em 2004, quando ele tinha 33 anos. A empresa foi nomeada em homenagem a
Nikola Tesla, que foi um gênio que trabalhou junto com Thomas Edison e foi a maior contribuição para a energia elétrica que a gente usa hoje. Nessa época, ele só olhava a empresa por cima para garantir que as coisas estavam caminhando como planejado. Mas em 2008, com a crise que teve nos Estados Unidos, ele comprou a maior parte da empresa e assumiu como CEO. Já tinha outras empresas de carro elétrico nos Estados Unidos, mas a noção que as pessoas tinham de carro elétrico era um carro pequeno, que andava devagar e que realmente acabava a bateria no meio do nada. O único motivo para alguém ter um carro elétrico era o impacto ambiental que isso causava. Mas Musk renovou a ideia de carro elétrico. E com a Tesla ele criou carros super esportivos de luxo e que são mais rápidos que carro normal. A Tesla também foi a primeira empresa a entrar no mercado de carros com piloto automático. E ela sofreu alguns processos por causa de alguns acidentes que aconteceram com isso. Mas a gente sabe que o futuro é que ninguém vai ter que dirigir o próprio carro. E Musk saiu na frente nisso. Além do PayPal, SpaceX e Tesla, Musk tem mais diversas empresas, como a SolarCity, que promete fazer energia solar mais barata do que energia térmica, a Hyperloop, que vai transportar coisas e pessoas por túneis e impressão de ar, OpenAI, que é uma empresa que estuda inteligência artificial sem fins lucrativos, Neuralink, que é uma empresa que estuda a ligação do cérebro com a inteligência artificial, e a The Boring Company, que promete criar vários túneis para resolver o problema do tráfego e não deixar as pessoas paradas em filas de trânsito. Musk foi casado 3 vezes com 2 mulheres diferentes. Sua primeira mulher, a escritora canadense Justine Wilson, casou com ele em 2000 e se separaram em 2008. Desse casamento, eles tiveram 6 filhos. O primeiro morreu quando tinha só 10 semanas. Então eles tiveram mais 5 filhos em 2 fertilizações in vitro. Gêmeos na primeira e trigêmeos na segunda. Em 2008, Musk começou um namoro com a atriz inglesa Tallulah Riley. E 2 anos depois eles se casaram. Em 2012 eles se divorciaram, mas em 2013 eles se casaram de novo. Em 2014 ele pediu divórcio de novo, mas desistiu pouco tempo depois. Em 2016 foi a vez dela pedir divórcio e eles nunca mais voltaram. Musk tentou mais um namoro em 2016 com a atriz Amber Heard, mas ele se separou um ano depois porque as agendas deles não eram muito compatíveis. Musk não esconde suas opiniões políticas. Ele faz parte de um pequeno grupo de pessoas dos Estados Unidos que se consideram libertários. Ele diz ser conservador na parte da economia e liberal na parte social. Em 2016, ele foi chamado pelo presidente Trump para ser um conselheiro do governo. Mas em 2017, ele retirou esse apoio ao Trump depois do Trump ter tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, que luta contra o aquecimento global. Afinal, muita empresa do Musk só existe por causa desse objetivo. Assim como Arnold Schwarzenegger, Musk faz parte do grupo de ricos que não podem ser presidente dos Estados Unidos. Isso porque ele não é nascido no país e na Constituição dos Estados Unidos diz que só um americano nato pode ser presidente. Mas ia ser legal ver Musk se envolvendo na política para trazer inovação tecnológica para o governo. Musk também é muito envolvido com filantropia. Ele assinou um acordo chamado The Giving Pledge, onde ele se compromete a doar a maior parte da sua fortuna por causas sociais. E ele foca seus investimentos na sociedade, com estudos sobre inteligência artificial e energia renovável. Para conseguir apoio do povo para os seus projetos, Musk teve que se envolver na mídia. Diversas vezes ele dá entrevista em talk show, e é um dos poucos bilionários que a mídia não odeia. Musk já apareceu no Simpsons, já apareceu no South Park e até no The Big Bang Theory. There you go. You gotta be kidding me. Sorry? You're Elon Musk. I am? Além de ter contracenado com Tony Stark no filme Homem de Ferro. O apoio do povo é muito importante pro Musk, porque boa parte dos projetos dele dependem de financiamento do governo, o que é uma contradição com os princípios libertários do Musk. Mas o cara tem 21 bilhões de dólares e não vou ser eu que vou julgar ele por isso. Ele é muito amado pelos americanos e é um símbolo de empresário que luta pelo bem do povo. Colonizar o planeta vermelho a partir de 2022. Este é o plano ambicioso do milionário Elon Musk, fundador da empresa aeroespacial SpaceX, que apresentou um projeto para estabelecer uma cidade em Marte, enviando humanos para o planeta a bordo de foguetões equipados com cabinas de voo com capacidade para 100 de pessoas. Por ocasião do Congresso Internacional de Astronáutica de Guadalajara, no México, Musk explicou que a chave é torná-lo acessível a quase todas as pessoas que querem ir. Os primeiros voos serão bastante caros, mas a arquitetura permite que o custo desça para menos de $200 mil, talvez tão pouco quanto $100 mil com o passar do tempo, dependendo da massa ocupada por uma pessoa. Over time, depending upon how much mass a person takes.
O milionário apresentou o projeto acompanhado de um vídeo futurista que mostrava o transporte interplanetário através de foguetões reutilizáveis, uma evolução dos usados atualmente pela SpaceX para reabastecer a Estação Espacial Internacional e mesmo uma base de produção de combustível em Marte.
Chegou o dia em que vimos um carro no espaço. A SpaceX usou um super foguete para lançar um Tesla Roadster nessa terça-feira com destino a Marte. A música Space Oddity de David Bowie ficará tocando continuamente enquanto o carro é colocado em uma órbita elíptica ao redor do Sol até chegar ao planeta vermelho. Se tudo der certo, o Tesla deve ficar no espaço por alguns milhões de anos. O passageiro do foguete foi enviado para promover a alta tecnologia inventada por Elon Musk, que é dono da Tesla e da empresa de transporte espacial SpaceX. Mas a novidade não é só o carro. O foguete Falcon Heavy é considerado o mais poderoso já lançado nos Estados Unidos desde os foguetes da NASA que transportaram astronautas para a Lua há 45 anos. Ele foi projetado para transportar cargas úteis mais pesadas que um carro. São quase 70 toneladas que podem ser colocadas em órbita terrestre por um preço considerado até baixo, 90 milhões de dólares por lançamento. Quase um décimo do custo que a NASA projeta para o foguete que deve levar pessoas à Lua daqui a uns anos. O voo começou com os 27 motores combinados dos propulsores laterais e do primeiro estágio ativados. Depois, eles se separaram, aumentando o ritmo da queima dos combustíveis e dos motores. Os dois propulsores tinham que voltar à Terra em queda livre e pousar em duas plataformas. Já o propulsor central pousaria em uma balsa no Oceano Atlântico. Na base de Cabo Canaveral, na Flórida, o pessoal envolvido no projeto comemorou bastante o sucesso da missão e tudo foi transmitido ao vivo pelo SpaceX. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Establishes landing legs have deployed. O custo das telhas poderá ser o dobro ou triplo, mas ao mesmo tempo, na mesma apresentação, ele disse que talvez as telhas terão uma vida útil, ou seja, de 30 para 60 anos, mas um telhado comum poderá servir por muito mais tempo. A Tesla anunciou telhas solares para o telhado. Como é que eles diferem do painel solar tradicional? Bem, até hoje nós estávamos habituados de construir módulos com várias células neles. Elon Musk sugeriu colocar uma célula em cada telha, o que é uma maravilhosa solução. Em termos de preço, ele disse que as telhas não serão mais caras do que as telhas que são necessárias para cobrir o telhado e a conta de eletricidade que elas vão produzir. Portanto, isso é completamente acessível, atingindo os resultados impressionantes. Quando temos de construir painéis comuns e tentamos de encaixá-los no telhado, nós por vezes acabamos com uma solução muito descontínua. Com a ajuda dessa solução, nem se nota que o telhado é solar. O que essas telhas significam para o cliente? Para os clientes, significa que quando eles vão construir um novo telhado, em vez de colocar telhas normais ou tentar de integrar painéis solares, poderá colocar as telhas solares que têm a aparência exatamente como um telhado regular. Olhando para essas telhas, elas não parecem grandes painéis solares. Então, como é que isso vai impressionar o mercado?
Isso é capaz de causar grandes mudanças no mercado. Nos Estados Unidos são construídos de 4 a 5 milhões de casas por ano e ele poderá conquistar o mercado. Suponhamos que o lucro anual é de 10 bilhões de dólares na substituição de telhados. E globalmente estamos a falar sobre oportunidades de 200 bilhões de dólares. Os painéis são estéticos e bonitos, com as células integradas no telhado. Isso é fantástico. Será que as pessoas devem deixar de comprar os painéis solares baratos e apenas esperar que esse produto será lançado para o mercado? Eu duvido que ainda podemos ir tão longe, mas não sabemos quando vai estar disponível e não sabemos qual será o preço. O custo das telhas poderá ser o dobro ou triplo, mas ao mesmo tempo na mesma apresentação ele disse que talvez as telhas terão uma vida útil, ou seja, de 30 para 60 anos, mas um telhado comum poderá servir por muito mais tempo. Portanto, nós ainda não sabemos exatamente quanto tempo essas painéis vão servir. Temos de prestar atenção para as conexões elétricas. Hoje colocamos 36 células num módulo, então as 36 células são conectadas a um módulo. Caso se ele vai colocar uma célula em cada telha, isso aumenta significativamente a quantidade de conexões elétricas e aumenta o risco da falha. E além disso, isso poderá acrescentar o risco de fogo. Mas eu espero que ele será capaz de proteger suficientemente as células para durar mais tempo o que ele está a sugerir. Será que essas telhas podem enfrentar com outros desafios? Absolutamente, quando você constrói um painel solar, as maiores falhas ocorrem na produção das células. Ele está a sugerir novas tecnologias e ele pensa que a vida útil vai durar mais tempo. Mas só depois de algum tempo ele poderá afirmar se as mesmas são mais duráveis devido a determinada tecnologia. Mas eu acredito nele. Elon Musk tem ótima abordagem. Entre a combinação de painéis solares, baterias e veículos elétricos, existe tantas oportunidades para novos planos de negócios. E eu acho que ele é capaz de impressionar o mercado. Aqui temos 4 diferentes estilos bonitos. Podia nos contar um pouco mais sobre o estilo e como funciona? Portanto, ele integra uma célula real dentro de uma telha. Em seguida, como você pode ver, é quase impossível de notar que dentro de uma telha existe uma célula. Você só poderá notar a célula num determinado ângulo da luz. Ele afirma que a produção dessas telhas é apenas 2% menos em comparação com a da regular. Entretanto, isso parece lindo e fantástico. Ele disse que um desses estilos estará pronto para instalar em telhados dos clientes no próximo verão. Então eu estou muito ansiosa para ver se ele será capaz de implementar isso tão rápido e entrar no mercado. Você tem razão, quando olhamos, essas telhas parecem simplesmente telhas normais. Exatamente. Bem, obrigado pela sua visita ao nosso estúdio e por partilhar essa excelente ideia que está para ser lançada em breve. Bem, eu espero que ele vai fazer tudo para isso acontecer. Eu espero muito que ele vai conseguir criar o preço que está a sugerir. Caso sim, isso vai se tornar muito competitivo. Só a experiência e o tempo poderão dar a resposta. Bem, muito obrigado pela sua visita ao nosso estúdio hoje. Muito obrigado pela audiência. Caso se gostou desse vídeo sobre a Tesla, volte clicando no nosso canal para assistir muito mais. All right. Welcome everyone to basically the announcement of Tesla Energy. All right. So what I'm going to talk about tonight is about a fundamental transformation of how the world works, about how energy is delivered across the Earth. This is how it is today. It's pretty bad. So that sucks, exactly. I just want to be clear because sometimes some people are like confused about it. This is real, okay? This is actually how most power in the world is generated with fossil fuels. And if you look at the curve, that's a famous curve, the Keeling curve, which shows the growth in CO2 concentration in the atmosphere. And every year it ratchets up. It gets higher and higher. And if we do nothing, that's where it's headed, to levels that
we don't even see in the fossil record. So this is, well, I think we collectively should do something about this. And not try to win the Darwin Award. For us and a lot of other creatures too. So the way the grid works today is you've got coal, you've got natural gas, nuclear, hydro, and then wind and solar, but not enough wind and solar, obviously. So that's sort of the grid typically in most countries. And then you'll know something, which is that there's quite a big difference in peak to trough usage. So the peak usage is typically at least twice the trough usage. So please bear that in mind. I'm going to reference that again later in the presentation. That's an important point. So what we're here to talk about is the solution. I actually think it's really a fairly obvious solution, but it's something that we need to do. And the solution is in two parts. Part one, the sun. we have this handy fusion reactor in the sky called the sun. Okay, you don't have to do anything; it just works. Shows up every day and produces ridiculous amounts of power. Okay, now a lot of people aren't clear on how much surface area is needed to generate enough power to completely get the United States off of fossil fuels. Most people have no idea. They think that it must be some huge amount of area, like maybe you need these satellites in space and like space solar power. If anyone should be in favor of space solar power, it should be me. But this is completely unnecessary because actually very little land is needed to get rid of all fossil fuel electricity generation in the United States. That blue square there is the land area that's needed to transition the United States to a zero carbon electricity situation. It's really not much. And most of that area is going to be in rooftops. So you won't need to disturb land, you won't need to find new areas. It's mostly just going to be on the roofs of existing homes and buildings. So I really think that image is an important one to bear in mind when people are thinking about solar power. Like, how much will it take? Is it going to take some enormous amount? No, it's just that blue square. Okay. Blue square. Now, the obvious problem with solar power is that the sun does not shine at night. So I think most people are aware of this. So this problem needs to be solved. We need to store the energy that is generated during the day so that you can use it at night. And also, even during the day, the energy generation varies. There's a lot more energy generated in the middle of the day than at dawn or dusk. So it's very important to smooth out that energy generation and retain enough so that you can use it at night. So now, what you may not have noticed in that earlier slide where I showed the blue square was that there was one red pixel. Okay, in the blue square was a red pixel. Now it's zoomed in so you can see that red pixel. That is the size of the batteries needed to transition all of the United States to being solar with batteries. Okay, it is a very tiny amount. Okay, 1 pixel. Just remember that. 1 pixel is the size of the batteries needed for the United States to have no fossil fuel generated electricity. This is no room at all. So not a problem for solar or batteries. Now, the issue with existing batteries is that they suck, okay? They're really horrible. They look like that. They're expensive, they're unreliable, they're sort of stinky, ugly, bad in every way. Very expensive. You have to get some sort of, you need to combine multiple systems. There's not one integrated place you can go and buy a battery that just works, which is what people really want to buy. So we have to come up with a solution. That's the missing piece. That's the thing that's needed to have a proper transition to a sustainable energy world.
So the missing piece is what we're going to show you tonight. All right. So this is a product we call the Tesla Powerwall. And if you look back against that wall, you'll see a whole bunch of them as well in different colors. So you can pick your favorite color, and it looks like a beautiful sculpture on the wall. So it's very important. I mean, I want to point out a few things that are very important about this. The fact that it's wall-mounted is vital, because it means you don't need to have a battery room. Okay, you don't have to have some room filled with nasty batteries. It means that a normal household can mount this on their garage or on the outside wall of their house, and it doesn't take up any room. I mean, it's flat against the wall. It has all of the integrated safety systems, the thermal controls, the DC to DC converter. It's designed to work very well with solar systems right out of the box. And it addresses all the needs. If you're thinking about sort of buying a battery, what does this provide you? Well, it gives you peace of mind. So if there's a cut in the utilities, you're always going to have power, particularly if you're in a place that's very cold. Now you don't have to worry about being out of power if there's an ice storm. You can actually go, if you want, completely off-grid. You can take your solar panels, charge the battery packs, and that's all you use. So it gives you safety, security, and it gives you a complete and affordable solution. And the cost of this is $3,500. And it's designed so you can stack them on the wall. So if you look at the wall in the back, you'll see that there are some that are paired up. So you can have two. You can actually stack up to 9 of the Powerwalls. So you can have, I mean, even if you've got a pretty big thing going on, you can have 90 kilowatt hours. That's a lot. And very importantly, this is going to be a great solution for people in remote parts of the world where there's no electricity wires, or where the electricity is extremely intermittent or extremely expensive. So you can take the Tesla Powerwall and it can scale globally. And in fact, I think what we'll see is something similar to what happened with the cell phones versus landlines, where the cell phones actually leapfrogged the landlines, and there wasn't a need to put landlines in a lot of countries or in remote locations. So people in a remote village or an island somewhere can take solar panels, combine it with the Tesla Powerwall, and never have to worry about having electricity lines. And I think this is going to be great. Having electricity lines are not the most pretty thing in the world. So being able to just have this solution that just works wherever you are, I think is going to be incredibly helpful to people that don't have electricity today. So. So you can order the Powerwall right now on the Tesla website. Actually, go to teslaenergy.com and you can order the Powerwall right now. And we're going to start shipping in approximately 3 or 4 months.
And initially, the ramp will be slow because these packs will be made in our Fremont factory. And then next year, the ramp will go much, much higher as we transition to the Gigafactory in Nevada. So this is a good solution for homes and perhaps for some small commercial applications. But what about something that scales to much, much larger levels? So for that, we have something else. So we have the Power Pack. So the Tesla Power Pack is designed to scale infinitely. So you literally make this into a gigawatt-hour class solution. you could go gigawatt class or higher. And in fact, we already have one utility that wants to do a 250 megawatt hour installation just using the Power Pack. Now, I think it would be a good idea, this would be a good time to transition the power that we're using in the building to being battery powered, of course. So let's go to the camera feed let's go check out the power meter. Oh wow, the grid, it's actually 0. This entire night has been powered by batteries. Not only that, the batteries were charged by the solar panels on the roof of this building. So this entire night, everything you're experiencing is stored sunlight. So when I say scalable, I really mean scalable. We can do gigawatt-class installations with the Power Pack. The whole system is literally designed for infinite scalability. So we could power a small city like Boulder with a gigawatt-hour class pack, and we can keep going here. So what I want to do is explore what is needed, what's really needed to transition the world to sustainable energy. Is this actually possible? Is it something that is within the ability of humanity to actually do, or is it some insurmountable, super difficult, impossible thing? It's not. So with 160 million power packs, you can transition the United States. Okay? With 900 million, you can transition the world. You can basically make all electricity generation in the world renewable, and primarily solar, which will be. So, and then going a little further, if you wanted to transition all transport and all electricity generation and all heating to renewable, you need approximately 2 billion power packs. Now that may seem like an insane number, and I'm very tempted to do the billion thing, but restrain my hand. But in order to, it's like 2 billion power packs. Is that a crazy number? Is that an impossible number? It is not, in fact. The number of cars and trucks that we have on the road is approximately 2 billion. And every 20 years, approximately, that gets refreshed. There's 100 million new cars and trucks made every year. So the point I want to make is that this is actually within the power of humanity to do. We have done things like this before. And so it's not impossible. It is really something that we can do. In fact, it's something that obviously we're starting to do with Gigafactory 1. Yeah. So the way we're approaching the Gigafactory is really like it's a product. So we're not really thinking of it in the traditional way that people think of as a factory, like a building with a bunch of sort of off-the-shelf equipment in it. What we're really designing in the Gigafactory is a giant machine. It's really, think of like, it's like a product of Tesla. We're making this really big product that doesn't happen to move, but it's really big. And
And that's what we're doing, is Gigafactory version 1. And we're building that in Nevada right now. And there will need to be many gigafactories in the future. And with you know, I do want to emphasize that this is not something that we think Tesla's going to do alone. We think there's going to need to be many other companies building sort of gigafactory class operations of their own, and we hope they do. And the Tesla policy of open sourcing the patents will continue for the Gigafactory and for the Powerpack and for all these other things. So we want to show people, that most importantly, that this is possible. That if you look at that's the future we could have, where the curve slowly rolls over and goes to zero, no incremental CO2. That's the future we need to have, and that's something that and the path that I've talked about, the solar panels and the batteries. It's the only path that I know that can do this, and I think it's something that we must do, and we can do, and that we will do. So thank you all for coming tonight, and I hope you had a great time. Thanks. Olá pessoal, começa agora o Arena Tech. Você já ouviu falar no Hyperloop? Ele é um trem de alta velocidade que promete reduzir o tempo das viagens entre cidades distantes. Esse meio de transporte foi idealizado pelo bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX. Mas ele tornou o projeto público, uma vez que ele já tem muito trabalho tentando pousar foguetes e lançando carros esportivos. Agora, o Hyperloop começa a ganhar vida e a gente vai explicar como ele vai funcionar. Como o próprio Elon Musk definiu, o Hyperloop é uma mistura entre um avião supersônico, um canhão elétrico e uma mesa de air hockey. Os tubos não são a vácuo. Em vez disso, eles têm ar de baixa pressão, que é sugado pelo ventilador de compressão frontal para ser jogado nas laterais. Isso permite que a cápsula viaje em uma espécie de bolsa de ar. Com isso, cobrimos a parte da mesa de air hockey. A semelhança com o Concorde é a velocidade. Apesar de não chegar aos 2.179 km/h do avião supersônico, o Hyperloop terá a velocidade máxima de 1.200 km/h. Isso pode reduzir o tempo de uma viagem de 1h30 para apenas 10 minutos. Para atingir toda essa velocidade, a cápsula não vai tirar proveito da pressão do ar, como em tubos a vácuo. Ela terá um motor eletromagnético, como um canhão elétrico. Essa tecnologia também já foi usada pela Tesla em seus carros. Poucas pessoas poderão ir por vez nas cápsulas, mas como a viagem é curta, haverão várias unidades de transporte para atender quem quiser viajar. O Hyperloop também servirá para transportar cargas, ou seja, as suas compras online do futuro podem chegar bem rápido na sua casa. Com isso, esse sistema pode ter um impacto transformador na economia de várias maneiras. O Hyperloop não usa gasolina, ele vai funcionar apenas com energia solar. Por isso, vale lembrar que o Elon Musk também é o fundador de uma empresa de energia solar chamada SolarCity, o que mostra o interesse do bilionário em energia sustentável. Os trilhos desse trem high-tech ficarão acima das cidades, como acontece com algumas linhas de metrô hoje em dia. Com isso, ele não deve sofrer os efeitos negativos provocados por terremotos por aí. Ficou empolgado com o Hyperloop? Pois fique sabendo que ele já deve estar chegando. A Hyperloop Technologies, uma empresa que prepara a construção desse sistema, já firmou vários acordos com cidades na Europa. A previsão é que a estreia do primeiro Hyperloop do mundo seja em 2019. Este aqui foi o Arena Tech dessa semana, um abraço e até mais! ¿Te imaginas ir de Lima a Trujillo en media hora y sin subirte a un avión? Pues hoy hablaremos de Hyperloop, el revolucionario sistema de transporte que promete cambiar para siempre la forma en la que viajamos de una ciudad a otra. Series como Futurama nos mostraron una idea parecida. En términos simples, el Hyperloop consiste en una serie de cápsulas presurizadas de aluminio que viajan a una velocidad máxima de 1.200 km/h, dentro de tubos de acero que irán en ambos sentidos. Asimismo, cada una de estas cápsulas, que flotarían sobre un colchón de aire para reducir el rozamiento, solo podría llevar un número limitado de personas en un espacio bastante reducido, aunque también se tiene proyectado fabricar cápsulas y tubos más grandes que puedan transportar vehículos y carga.
Además, también se ha contemplado la posibilidad de contar con cápsulas de distintas velocidades y, al igual que en los aviones, de clases con mayor o menos comodidad. ¿Y qué sensación experimentarán los usuarios al viajar en el Hyperloop? Pues una muy parecida a la de estar yendo en un automóvil. Fue el prestigioso empresario y emprendedor tecnológico Elon Musk, fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla Motors, quien desde el 2013 impulsa el desarrollo de este sistema que sería más fácil y mucho menos costoso de implementar que una autopista o que los actuales trenes de alta velocidad, y entre 3 y 4 veces más rápido que estos, por lo que podría ir de Barcelona a París en menos de 1 hora, en vez de las 9 horas promedio que demoraría en auto. Es más, en una hipotética versión más rápida, este sistema podría ir de Nueva York a Los Ángeles en 45 minutos y de Estados Unidos a China en solo 2 horas. Y si lo que has escuchado hasta ahora te suena bien, pues te contamos que un sistema como el Hyperloop tendría muchas ventajas más. Como no necesita de una estructura demasiado compleja ni de grandes espacios, y como para su funcionamiento se utilizarían energías renovables y baratas como la solar, los costos de sus viajes serían bastante económicos en comparación con otros medios de transporte. Así, por ejemplo, se calcula que un pasaje de San Francisco a Los Ángeles costaría unos $20. El Hyperloop sería también un sistema muy seguro y casi inmune a las inclemencias del tiempo y a los accidentes, con una separación de 40 kilómetros entre las cápsulas, para frenadas en caso de problemas. Además, como a la gran velocidad que alcanzaría este sistema, sería imposible disfrutar del paisaje. En vez de ventanas, estas cápsulas tendrían pantallas inteligentes que mostrarían paisajes simulados e información importante, y también incluirían algún tipo de tecnología de realidad aumentada. Por si fuera poco, el optimista equipo que viene trabajando en el Hyperloop no solo espera poder hacer antes de fin de año algunos ensayos en el tramo de prueba de 8 kilómetros que se viene preparando y tener un prototipo funcional en pocos años, sino que ha prometido que realizará los primeros viajes con pasajeros en el 2020. Y si bien en el proyecto inicial se hablaba de unir las ciudades de Los Ángeles y San Francisco en solo media hora, todavía no se sabe a ciencia cierta si este servicio se inaugurará en los Estados Unidos o en algún lugar de Europa o Asia. Este es el Hyperloop, un proyecto que cuando recién se anunció parecía una idea sacada de una película de ciencia ficción, pero que está cada vez más cerca de ser toda una realidad y de transformar para siempre nuestra forma de viajar. Olá, pessoal! Mais um fim de mês, nós voltamos aqui com o nosso programa essencial para falar de algum grande acontecimento e debater entre as pessoas aqui da redação da Super. Eu sou a Ana Carolina, sou repórter, a gente está aqui com o Bruno Garatoni, nosso editor, e o Alexandre Versignácio, Versi, nosso diretor de redação. E hoje a gente vai falar sobre o Elon Musk, essa figura muito polêmica que veio com mais um anúncio polêmico. E já soltamos o vídeo ou explicamos um pouquinho? É isso aí, vamos colocar o vídeo direto então. O Elon Musk ele quer colocar um foguete para levar as pessoas, ele quer fazer voos intercontinentais com foguete. Vamos dar uma olhada aí tal como é que é. Então a gente pegando aí, nisso daí tá lá em Nova York, né, tal, lá perto de onde é a Estátua da Liberdade mesmo, ele entra lá num pierzinho, tal, que acho que o Elon vai construir também, né, tal, que o pessoal entra no barquinho, aí ó lá atrás, ali tal, que é o Skyline todo, né, tal. Entra aqui, a gente vê, bem minúscula, né? É isso, uma plataforma marítima e parecido com as plataformas que realmente tem aí, né, tal, para lançar foguete, que é geralmente no mar mesmo, que é para evitar que morra muita gente caso o foguete exploda, né? Mas nesse caso não tem muito problema, porque parece que entraram umas 400 pessoas aí nesse foguete, né, tal, segundo a promessa. A coisa, exato. E daí, então, ali, o que aconteceu? Ele sai da atmosfera. Aí sai da atmosfera, libera o segundo estágio, né? O segundo estágio volta ali bonitinho. 27 mil quilômetros. É isso aí. A galera toda aqui a 27 mil quilômetros por hora pega e começa a ir pro outro lado do mundo.
Então aí quando o tempo passou, né, tal, deve ter passado ali tal, no tempo deles uma coisa de uns 20 minutos, meia hora. E aí o cara já tá pousando feliz ali e tal, em Xangai, na China. E você vê que ele cai em pé e ele corre deitado e cai em pé, né? Ele é que nem chuva. E é isso aí. Então, segundo os caras ali, tá, fizeram o cálculo que né, isso daí. Foi em menos de meia hora, atravessa o mundo. Em menos de meia hora você consegue ir para a maioria dos destinos do hemisfério norte ali, então lugares tipo, né, São Paulo, Rio, que ficam longe de tudo, São Paulo, Rio, Austrália e Nova Zelândia, que ficam longe de tudo, aí você demora tipo uma hora para chegar, né? Sim, e hoje em dia 24 horas para fazer essa viagem. Bom, eu acho que vale a pena dar uma explicada, para quem não conhece, o Elon Musk é um empresário que gosta de fazer coisas muito disruptivas nessa área de viagem, ele gosta... Pô, disruptiva é sacanagem. Eu vou chegar lá. Tá bom, beleza. Mas, basicamente, o Elon Musk, ele resolveu que ia fazer viajar de foguete, usar foguetes, uma coisa muito mais barata do que era. E aí, ele resolveu que ele ia ser a empresa que ia fazer os transportes da NASA pela NASA, porque ia fazer mais barato que a NASA. E o que ele está prometendo agora só é possível porque ele ficou anos explodindo muitos foguetes, até ele conseguir provar que ele conseguia reutilizar um foguete. Porque geralmente a gente transforma foguetes, propulsores em lixo espacial, né? A gente usa uma vez, ele manda o foguete volta e o propulsor já era. Ele conseguiu fazer ele fazer pousar de pé, daquele jeito bonitinho, em vez de lançar, que nem a gente lança nossos astronautas no mar e afogar eles. Agora ele faz essa coisa, o processo é todo reciclável. Que parece tipo desenho do Pica-Pau, né? Que esse foguete que desce em pé, ele é aquele foguetinho de desenho animado mesmo, né? Tal, que é dos anos 50, assim, tal. Perfeito, coisa mais linda. E há pouquíssimo tempo não se imaginava que isso ia ser possível, assim, que o Elon Musk realmente ia ter sucesso, porque ele se ferrou muito no começo. Mas uma coisa... Mas vocês acham que seria possível levar passageiros? Não, eu tô dando passo atrás para dar aquele contexto da tecnologia. E aí, uma vez que ele conseguiu, e que ele viu que ele não vai conseguir levar as pessoas tão cedo para Marte, né? Ele já trouxe. Então, pensar outras formas que eu vou poder usar essa tecnologia que é bem mais simples do que o lançamento de foguete da NASA, por exemplo. E realmente, olhando assim, tipo, a gente tem uma tendência ali, né? Tem uma tendência ali a meter o pau e vamos continuar fazendo isso ali. Mas eu acho que tem um ponto mesmo, quando você olha o lance da tecnologia de pousar de pé. O vídeo que a gente mostrou agora, obviamente, né? Mas a gente tem vários vídeos reais ali dos foguetinhos pousando de pé. E não é testezinho, eles fizeram a missão, voltaram. Várias vezes. Né? Várias vezes. A Ana chamou atenção para um negócio que eu achei bem legal, assim, tal. A coisa de que a empresa dele, a SpaceX, precisou explodir um monte de foguete, né, tal, sem gente dentro, obviamente, né, tal, espectadores, né, mas precisou explodir um monte de foguetes. Lançava um negócio, e alguns caras lançavam com carga mesmo, com um satélite lá para levar. E explodia lá embaixo, tinha que pagar tudo ali e tal, na hora, quer dizer, prejuízos multimilionários a cada explosão de foguete. Então, eu lembro uma coisa que o André Forastieri escreveu esses dias ali, que eu achei super bacana. Que aí fica todo mundo falando, não, você tem que inovar, porque a inovação... Então, assim, ninguém nunca fala que inovar mesmo, primeira coisa, você tem que lidar que 90% das tentativas que você vai fazer não vão dar certo. É tipo aquela frase lá do Thomas Edison, do eu inventei 99 jeitos de não fazer o que eu queria fazer. Perfeito. E é isso, tá muita modinha, né? Falar em coisa disruptiva, em coisa inovadora. Você quer fazer alguma coisa que seja minimamente disruptiva, minimamente inovadora, você precisa falhar muitas vezes. Diga, Bruno, a voz do povo. Uma pessoa cujo nome eu perdi, me desculpe, fez uma pergunta bem oportuna, que é se o corpo humano suporta essa velocidade, 27 mil quilômetros. Nesse momento agora que a gente está sentado aqui, a gente está sentado em São Paulo, né? Parece Estocolmo, apesar da neve, parece Estocolmo com a neve aqui, tá? Mas é São Paulo. São Paulo é um pedaço da Terra que gira por volta de 1.200 km por hora.
O Amapá gira a 1.600 km por hora. Por quê? Porque a Terra gira, a Terra ela tem raio, né, ela é uma bola. A bola é maior no meio, a velocidade de todos os pontos é a mesma. A bola é maior no meio, então a velocidade do meio é maior. Até você ir embaixo, aí no polo, ali é quase como se estivesse parado, assim, né? Então, bom, eu estou dizendo isso por quê? A gente agora, aqui sentado, a gente está a 1.200 km por hora. Você aí não está percebendo isso, né? E a gente está muito feliz, a gente está muito contente nessa velocidade. Se você somar a velocidade que a gente está girando agora com a velocidade que a Terra está girando em torno do Sol, então a gente estaria ali a muitos e muitos milhares de quilômetros por hora. Se você colocar isso daí com a expansão do cosmos e tudo mais, tal, tipo, a gente está basicamente a velocidade da luz, né, tal, nesse momento, e não estamos sentindo nenhum problema. Estamos aqui a mais ou menos 1 bilhão de quilômetros por hora, né, tal, nesse momento aqui. E não tem problema. O problema é a aceleração. A gente aguenta qualquer velocidade, tanto que a gente está nesse momento a uma velocidade estupidamente alta, né? A gente está mais rápido agora do que num avião. O problema é a aceleração. E aí eu passo a bola para você, porque eu imagino que a aceleração, o que ele mostrou ali, que é o foguete chegar em 20 minutinhos, assim e tal, me parece uma aceleração um pouco pesada. Né? Desculpa, lembrei o nome de quem fez a pergunta, é o Wesley Vieira. A Obrigado, voz da consciência Wesley. que me avisou o nome, Olha, Wesley, a gente ia te dar um toque. Nas viagens espaciais de astronauta, tem lá, não sei quantas vezes a força G, é bastante, mas os caras aguentam. Agora, óbvio que, imagina, você ter toda a força G da aceleração, depois da reentrada na atmosfera, etc. e tal, em 20 minutos, imagino que não ia ser uma experiência das mais sussa. Não, né? o mínimo seria, assim, se você não aguenta uma montanha-russa bem radical, não é para você. Mas assim, a gente tem um ponto ali. O foguete, ele não vai precisar atingir, né, tal, as velocidades mais, por exemplo, o foguete Saturno ali, que levou as pessoas para a Lua, ele chegava a 40 mil km por hora. Vamos dizer que é quase o dobro disso. Então, o foguete, ele talvez, a gente tem informação sobre que altura que ele chegaria, mas eu imagino que é coisa de 100 km, é voo suborbital. Sim, é voo suborbital, exatamente. Então, 100 porque km. Vai ser menos do que os foguetes dele fazem hoje para levar na estação espacial e voltar. Que é isso, que a estação espacial fica 400 km lá para cima, tipo São Paulo-Rio, só que indo para cima. Né? Outra é 100 km, né? Uma distância mais ordinária, nada fácil de superar. Mas aí com isso você tem que dar uma chance para que. É claro que eles pensaram isso, né? Não é a gente aqui falando. Aí os caras vão ver isso daqui lá, lá nos Estados Unidos e falam, puta merda, fecha, encerra o programa, eles lembraram a aceleração. Sim. Claro que pensaram nisso, né? Então, mas provavelmente talvez não seja tanto. Vai ter algum tipo de restrição, pelo menos no começo, para certas, do mesmo jeito que tem para avião, tipo, para certas condições físicas não são muito adequadas para estar na pressão de um avião. Da mesma forma, você vai ter algumas limitações, eu imagino. Mas eu acho que esse é um ponto. Na verdade, eu queria falar uma pergunta que rolou aqui da nossa audiência. Querem saber se isso vai ser uma coisa muito fechada para pessoas de alto poder aquisitivo. Isso não. Custaria, exatamente. O padrão Elon Musk é sempre dizer que não, que vai ser uma coisa para todo mundo. Ele falou que ir para Marte, por exemplo, que ele anunciou que é uma missão que ele está tentando lançar, vai custar o preço de uma casa de preço médio nos Estados Unidos. Tipo, para um turista. Para um turista. Agora, para a estimativa que ele fez dessa viagem intercontinental é que seja o preço de uma atual passagem de classe econômica, que nem está na nossa chamadinha. O quanto dá para confiar nas estimativas do Elon Musk? O Elon Musk já falou uma vez ali, perguntaram para ele, como é que você divide o seu tempo, né, entre a Tesla, a SolarCity, que é a empresa que faz painel solar, entre a tua empresa de túnel, tua empresa de não sei o quê. Aliás, a de painel solar foi outra que deu muito errado antes de começar a dar certo. Deu, e ele deixou com o cunhado dele ali, tá? Bom, anyway,
O que importa é que ele falou que ele gasta ali, vamos dizer, que ele gasta cerca de 10% dele com a SpaceX. E a Tesla, obviamente, né, é o foco. Eu acho que ele deveria gastar um pouco mais ali, porque tipo, as estimativas, obviamente, não fazem sentido. Ele só é... Como ele conseguiu muita coisa, então ele é ouvido, ele é respeitado. Olha. Mas isso não significa ele está indo além da ciência, quando ele diz que um voo para Marte, que custa $1 bilhão por quilo, que em 1, 2 gerações ali e tal, você vai conseguir fazer isso por R$2 milhões, que é o preço de uma casa nos Estados Unidos. Eu acho hoje é utópico completamente. E eu acho que o que fecha, na verdade, isso acaba fechando o que eu ia falar antes de falar da pergunta, que é o grande ponto do Elon Musk, que foi o que levou ele a poder explodir um monte de foguete, finalmente conseguir, blá, 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 é que ele faz a publicidade dele muito bem. Rei do caô. Então, ele é rei do caô. Ele dá muitos números falsos. Dá estimativas muito otimistas, muito otimistas. Quase. E aí ele fala, eu vou conseguir, por exemplo, uma coisa em 2020. Ele não consegue em 2020. Mas ele conseguiu atenção para aquilo. Aí ele consegue em 2030, em 2020 ele já tá tipo 3 anos. Ele já trabalhou intensamente em 3 anos. Então é a técnica dele. É uma técnica que funciona e que tem funcionado, né? Então, ele prometia um carro elétrico a preços pedestres, né, para 2010, né, tal, que era na época que na verdade que na verdade os carros eles ainda estavam muito, muito caros e o único carro elétrico que ele mesmo fabricava era um super esportivo de mais de R$1 milhão, se você fosse fazer a conversão, né? Carro de Eco Playboys. Playboy é consciente. Playboyzaço. Eu vi uma vez, eu vi em 2008, assim, tal, tipo, na gringa, eu vi uma vez, foi o primeiro, era o Tesla Roadster, né? Aí eu vi ele na rua ali, 2008, faz 9 anos já, tal. Aí eu vi o bichinho passando ali, né, tá tudo bonitinho, silencioso, assim, tal. Eu meio que corri atrás do carro, né, então, porque era muito novidade mesmo. Era tipo ver um foguete de Marte hoje aqui na janela, assim, né, então. Correndo atrás até pensando, falei, nossa, meu chefe vai ficar puto se ele souber que eu vi isso aqui, que nem fiz matéria. Eu tava de férias tudo ainda, né, então. Mas fui correndo atrás e alcancei, consegui ali, porque os caras uma hora pararam o carro, aí era um milionário e um vendedor. Aí eu cheguei lá, e aí pessoal, posso tirar uma foto? Né? O milionário ali ficou meio com a cara de nojento, aí que eu vi que era mesmo, né? Então, você sabe. E o vendedor ali, né, tal, tipo, não sabia o que fazer, aí ele chega falando pro cara, olha, isso acontece o tempo todo é assim, você andou com esse carro, vem gente tirar foto. Aí já, vem um babaca ali, tal, brasileiro, mané ali, tal. Acho que é por isso que talvez o cara não tenha comprado o carro por causa disso, e o Musk ficou um pouco mais pobre, né? Mas é isso, só pra finalizar, então, ele atrasou 5 anos, ele atrasou em 7 anos, mas ele lançou um carro elétrico muito bom e a preço popular, que é o Tesla Modelo 3, e tá aí, quer dizer, o cara consegue. Basicamente, tipo, dá pra acreditar no Elon Musk? Com muito cuidado e com um acréscimo de 5 a 10 anos exato. do objetivo dele. Até há pouco tempo eu falava, não, esse cara é Eike Batista e tal. Não é. O cara, ele já fez um monte de coisa. Por exemplo, nesse caso, eu acho que é uma clara tentativa de conseguir mídia e bater o bumbo dele e tal, e conseguir uma outra coisa, que é assinar um contrato com o governo dos Estados Unidos para operar mais voos para a Estação Espacial Internacional, ou tentar convencer o governo a pagar por uma missão não tripulada e certamente muito mais cara do que uma passagem de avião para Marte, né, que ele fala já os 2 primeiros voos em 2022. Então, o Elon Musk, ele tem meio que esse modus operandi. Ele fala uma coisa muito incrível e grandiosíssima e chama muito atenção, e depois ele faz uma coisa legal também com o dinheiro e com a atenção que ele obteve com a proposta. Provavelmente, né? até a gente conseguir voar nesses voos intercontinentais, blá, 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 a sua casa já vai estar cheia de bateria solar, que é uma das tecnologias mais claro. assim, realistas que ele está trabalha. Olha,
A gente lembra, nós estamos há quase 10 anos falando dos voos suborbitais para turista, da Virgin. Primeira de matéria que a gente fez isso já faz uns 10 anos e era para o ano que vem. Sempre é para o ano que vem, para o ano que vem. E o ano que vem nunca chega, porque na prática precisa ter um nível de segurança à prova de bala antes de começar a fazer que é o que a gente falou, explodir um foguete vazio Tudo com bem, o seu próprio dinheiro. A aventura toda do ônibus espacial acabou em grande parte porque morreu civil lá em cima, né? Total. Porque na época que era mais festa, né, lá em 1986, quando explodiu um dos ônibus espaciais, a Challenger, Tinha uma professora, explodiu com uma né? professora primária lá dentro que estava lá para o pessoal fazer festinha midiática. Mataram a mulher ali e tal. Praticamente acabou com o programa. Aí o que acontece ali e tal? Aí vai nesse voo suborbital, aí entra lá Angela Merkel, Barack Obama no voo inaugural, explode aquela porra. Rubens Barrichello Rubens também, Barrichello que já comprou tem a passagem, dele, já né, comprou. tal, e aí explode com todo esse pessoal, gente fina lá dentro. Acabou tudo, Aí né? só no século 22, só até o pessoal esquecer que realmente um dia aconteceu essa tragédia. E aí realmente com acaba Barack o Obama Musk. e Angela Merkel. Oi? Aí disso o Musk não se recupera mais. Não, seria muito... Ele pode tentar vir trabalhar na Odebrecht. Se o Odebrecht se recupera, imagina Elon Musk. Mas e a Tesla? A gente podia falar um pouquinho mais sobre ela. Teve esse lançamento do modelo novo, né? Que é o primeiro, conta um pouco mais pra gente, é o primeiro Tesla que tem um preço mais dentro da realidade. Assim, o que a gente tinha conversado até no outro programa, né? Que a graça do modelo 3 ali é que ele tem ele custa um pouco mais de $30 mil, que nos Estados Unidos não é nenhum absurdo, tá dentro do... é o equivalente a um carro de $50 mil, de 50 mil reais aqui. Eu não estou fazendo a conversão direta, $30 mil já dá 105 mil reais. Né? Fatias de mercado. E pela média de ganho da classe média, né? Então, como se fosse um carro de 50, 60 mil reais aqui e tal. Então, quer dizer, é uma coisa viável. E não é só o preço também, né? Então, uma coisa que é legal é a autonomia. Então, por exemplo, hoje mesmo ali, a gente está com um carro aqui, a gente está com um elétrico aqui para testar hoje. Que legal. Né? E aí, esse elétrico que a gente está aqui na garagem para testar hoje, que é lindão, novão, assim e tal, tipo, ele tem uma autonomia de 140, 150 quilômetros. Eu vou checar direitinho quanto é, depois a gente faz outro live com esse carro e tal. Mas aí, são 150, quer dizer, não é assim, tá, tipo, meu Deus do céu, é perigoso. O carro, o novo da Tesla, ele faz 350, ele conta 350 de autonomia. 350 é bem razoável, é o que um carro a álcool faz, né? E é de pouquinho, entendeu? Ele não vai chegar lá e falar agora, gente, eu fiz um carro que você não precisa se preocupar com carregar. Ele fez isso há 10 anos atrás. Exato. O Tesla Roadster, que era o primeiro, que era um carro ali para o público comprador de Porsche, de Ferrari, ele já tinha uma autonomia enorme também. Então, tipo assim, ele era um poço de baterias de lítio ali, né? E ele já tinha uma autonomia grande, só que é isso, ele custava muito caro. Só que aí ele fez uma fábrica de baterias de lítio, a maior fábrica do mundo, ele virou sócio da Panasonic, quer dizer, ele vai criando uma estrutura, ele vai botando as pecinhas pequenininha por pequenininha, e quando você vê, ele criou aquela estrutura, só que não ao tempo extraordinário. Não, mas é aquela coisa, se ele não fosse um cara tão midiático ali, talvez não fosse tão simples ele conseguir virar sócio da Panasonic ali e tal, que aí são, a gente fala Panasonic, fica imaginando que é uns radinhos dos anos 80, não, é um conglomerado japonês ali e tal, de indústria pesada, e que eles manjam de indústria pesada, e você precisa estar com esses caras para operar. Você quer fazer um estaleiro no Brasil, você tem que falar com a Hyundai, que faz estaleiro também, você tem que falar você tem que falar com as empresas coreanas que fazem estaleiro. Você quer fazer uma fábrica de bateria de lítio, você tem que falar também com os japoneses, com os coreanos ali e tal, que são eles que sabem. E não é fácil virar sócio deles num
no empreendimento ali. E é isso. E o Musk hoje é o maior fabricante de bateria de lítio do mundo. Quer dizer, o cara, a lição de casa do cara é impressionante mesmo. Graças a ele ter virado o maior fabricante de bateria de lítio do mundo, ele conseguiu lançar o carro mais barato. e assim, claro que continua, porque assim, o modus operandi, igual você colocou, é sempre para frente. Então, tipo assim, ele colocou ali o modelo 3 para ser... ele abriu as encomendas do modelo 3. 500 mil pessoas pagaram $1.000 de adiantamento para receber o carro. 500 mil pessoas. O carro mais vendido nos Estados Unidos hoje, assim, então, vende uns 400 mil. Então, se ele fabricasse tudo em um ano, ele ia estar com o carro mais vendido nos Estados Unidos, do mundo. O carro mais vendido do mundo ali está... HB20, o Onix, não, ia ser o carro dele. Então, só que é impossível entregar tudo isso. E ele, obviamente, ele tinha prometido que ia entregar centenas de milhares esse ano. E deu menos. Entregou 30. É. E mesmo assim, mas De tá novo. entregando. Mas tá mas entregando. exatamente, é sempre na proporção. Faz. Exatamente o que você falou. Gente, vamos fazer uma coisa, vamos chamar o vídeo de novo? Ah, Pra demorou. Dar mais uma exemplificada do que a gente tá falando, Tava falando um monte de coisa. Esse aí é isso daí, então ajuda a gente aí, Ana. Vai contando aí. Uma bela manhã em Nova York. Então, eu acho que vale exemplificar também que, mais uma vez, do mesmo jeito que na missão de Marte, o Musk lança vídeos incríveis, né? Você fica realmente impressionado com a estética o cara é bom de vídeo. coisa. Não, você vê ali tá a renderização do barquinho. O barco é futurista, tudo ali é... Não, e o desenho do barco é parecido com aquele que o empolgante. Steve Jobs tinha comprado, do arquiteto lá de primeira linha e tal. Tipo, é quase uma piada isso. Alguém botou uma brincadeira aí, então... E aí você vai vendo, e você vai vendo alguns detalhes que indicam realmente que a coisa não dá pra ser feita com muita pressa. Você olha pra Nova York, daí você não pensa na Nova York de hoje, você pensa numa Nova York de ficção científica. E eu acho que isso é um pouco a fantasia da coisa, a beleza da coisa. Ah, sim, você tá falando ali até do jeito, né, tal que a gente... Esse tom meio sépia, assim, né? Mas a gente... Não é tão realista. Pô, agora a gente tá bom em crítica de arte, né? Tá falando da tonalidade sépia e tal. A gente tava comentando antes, né, tal, que a coisa que realmente propicia isso é o fato do foguete conseguir pousar de pé, né? Porque se fosse igual um foguete normal, você larga o propulsor dele no espaço, né? Igual a Ana lembrou aqui, cai uma cápsula com as pessoas que bate no mar e vai o pessoal de barco resgatar e o cara tá lá todo machucado, todo ferrado. O astronauta tá todo machucado. Imagina os gordinhos ali, né? Tal, dos turistas, né? Tal, tipo, indo fazer a viagem, né? De Nova York para Xangai. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Vocês Diga. andariam nesse negócio aí? Se chamasse, andaria. Assim, eu gosto de pegar aqui atrás no Rio eu gosto de fazer escala, tal, pinga-pinga. É mais barato, você consegue ticar mais países no mapa, né? Você vai lá, você fala, pô, o avião para no Peru, para no Panamá, até você chegar ali, né? Aí você já tica o mapa inteiro, você fala pra todo mundo que você é super viajado, você fala, tipo o Zeca Camargo, assim, eu já fui pra 100 países. Pra contar de pinga-pinga, eu já fui eu fui dentro do aeroporto de vários países. Eu iria. Eu tenho pouco a perder, né, gente, na vida. Então eu iria, tá tranquilo, explodiu, memorial bonito ali. Se eu não tiver, se eu tiver filho, um dia eu não entro. Se eu continuar sem, eu entro. Morrer, morreu, né? Eu não acho uma regra. Ninguém vai sentir falta. Também gente, iria. que horror, né? Ficou muito... Bom, pra vamos acabar com esse... Cima, assim, né? Vamos acabar com esse clima pra gente terminar feliz. As pessoas podem se suicidar no foguete, né? Tal. Ai, gente. Não, mas além disso, você pode também, se der tudo certo, você pode chegar em 20 minutos e ir lá comer um noodles ali. E você vai ter feito história. Né? Também. Junto com outras 400 pessoas, então você vai ter feito um pedacinho. Sim, você vai ter feito história igual aquelas pessoas que foram no primeiro voo de passageiro de avião. Não, a gente não lembra o nome de ninguém porque elas não fizeram história. Elas sentiam que fizeram. Os bisnetos dela devem contar essa história. Devem. É um ótimo papo de bar. Gente, falando em papo de bar, a gente vai encerrar por aqui. Boa sexta-feira, bom fim de semana pra todo mundo. E no mês que vem a gente volta, como sempre. Mandem mensagens, deixem comentários se vocês quiserem que a gente discuta alguma coisa no mês que vem. Isso aí. É isso, né, pessoal? Tchau, Valeu. tchau. Valeu. Tchau. Até mais.